Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, para mais uma edição especial. Pois bem, meus amigos, eu vou iniciar aqui com essa notícia impressionante, que pegou todo mundo de surpresa, pegou até mesmo o JP de surpresa, porque eu compartilhei com ele em primeira mão. Está aqui para vocês, fonte Metrópolis, sobre Caldas Novas, que se encontra a Arca do Brasil, que obviamente está no subsolo. Pois bem, Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Pescando, será administrado pela iniciativa privada, por meio de concessão estatal. O edital de licitação para selecionar a empresa ou grupo que poderá explorar as atividades do uso público de visitação no Pescam por 30 anos foi publicado nesta quinta-feira, dia 4/9, bem recentemente. Localizada entre os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás. O Pescam chamou a atenção da NASA. Verdade. Então, alguns meses atrás, a NASA deu destaque à região de Caldas Novas, mais precisamente aonde se encontra a Arca. Obviamente que isso não é uma coincidência. E publicou um post com imagens aéreas do Parque Brasileiro, inclusive está aqui para vocês. Esse post aqui foi compartilhado pela NASA e a Arca se encontra exatamente aqui, no subsolo, ok? Né? Inclusive, esta é uma região semi-arenosa, bem diferente do resto da vegetação, que se destaca completamente. E aqui se encontra a Arca, segundo JP, bem interessante, que está no subsolo. Assim como a Arca da Ucrânia, que tem características semelhantes, bem semelhantes mesmo. Espetacular. E aqui, continuando, no Parque Brasileiro, em junho deste ano, após a divulgação pela Agência Espacial dos Estados Unidos, que ali se tornou um ponto turístico. Então, provavelmente, eles vão usar isso como cobertura para que uma empresa privada, é óbvio que isso é uma fachada, possa explorar a Arca. No caso, pesquisar e ter acesso direto à Arca do Brasil. O contrato tem valor estimado de 305,4 milhões, aqui, que inclui investimentos em cargos acessórios de preço mínimo para participar do leilão, 1,7 milhões de reais. Essa iniciativa diz muito sobre a pesquisa e o controle da Arca de Caldas Novas no Brasil, sabendo que estará sob administração de concessão estatal de iniciativa privada. Acredito que será uma empresa americana, particularmente, eu estava até comentando com a Thaís e também com a Leoni, nós acreditamos sim que será uma empresa americana. E o JP também. Ou com laços estreitos nos Estados Unidos. Não precisa ser necessariamente uma empresa americana, um empresário americano, mas que tenha laços estreitos com os Estados Unidos, que já seria mais do que o suficiente. Que irão competir com empresas chinesas também, para ter o controle das arcas. Entenda o seguinte, meus amigos, o impasse geopolítico do Brasil muito se dá por causa da disputa da Arca de Caldas Novas. O mesmo que sucedeu também na Ucrânia, onde os russos, de fato, conseguiram se apoderar da Arca, ali do Parque Donetsk-Sands, onde se encontra a Arca da Ucrânia. Tudo o que acontece no Brasil com relação às políticas internas e externas tem como pano de fundo o controle da Arca de Caldas Novas, direta ou indiretamente. É claro que não é o único motivo, mas é um dos motivos dessa grande disputa, desse dilema, desse impasse internacional envolvendo Brasil, China e Estados Unidos. Essa disputa, na verdade, essa disputa tem como finalidade o controle e a exploração da Arca, no caso de Caldas Novas, repleta de tecnologias revolucionárias. Pois bem, sabendo que este plano de controle foi orquestrado pelos Estados Unidos, e isso é uma obviedade, mesmo porque quem divulgou está aqui, CNN, recuperando a notícia para vocês,
NASA publica foto de satélite de Caldas Novas, em Goiás. Veja na íntegra. Então, isso foi orquestrado pelos Estados Unidos para que os Estados Unidos possam se apoderar da Arca de Caldas Novas. Orquestrado através da NASA, acredito que ficará sob a administração de uma empresa americana ou de empresários com laços nos Estados Unidos. Aqui esse texto é meu, de minha autoria, Demis Viana. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu aposto que de fato um empresário vai conseguir essa concessão. Um empresário com laços diretos ou indiretos com os Estados Unidos da América. Impressionante. Fantástico. Então entenda, meus amigos, esse impasse, disputa do Brasil, China, Estados Unidos, as taxações, grande parte desses acontecimentos de superfície tem sua causa na disputa da Arca do Brasil. Tenha isso em mente. Como estamos no final, isso aqui denota que essa disputa já praticamente foi encerrada. E se a disputa foi encerrada e os Estados Unidos, ou melhor, os chapéus brancos, ganharam e vão controlar a Arca, isso irá reverberar diretamente na superfície, na resolução dos problemas, das pendências aqui do nosso país. Dando continuidade, Michael Salla, dia 4 de setembro de 2025, aqui postagem. Isso aqui é um canal bastante conhecido, tá? Nos Estados Unidos, que é o Wi-Files. Cobriu a história do grupo, é um rapaz que fala com peixinho, de IA, é bem interessante. Cobriu a história do grupo dos estudos especiais Majestic 12. E vazou documentos dos Majestic. Oferece um bom resumo de alguns dos documentos e como eles se envolveram em controvérsia. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro aqui, porque é muito técnico, mas eu posso passar um resumo, bem resumido mesmo, uma síntese do que foi tratado aqui neste vídeo. Vídeo Majestic 12, documentos secretos põe acobertamento de OVNIs. Lembra dos Majestic 12? Majestic 12 são a cabeça, o QG dos escuros que comandam a ADS do mundo inteiro na camada mais profunda. Eles são as verdadeiras cabeças deste monstro com tentáculos no mundo inteiro. Os Majestic 12, que foram formados pelo presidente Truman, inclusive tem um especial inteiro aqui que você acha no canal sobre os Majestic 12, ou Cavaleiros do Zodíaco, porque eles usam vários nomes diferentes. Presidente Truman, em 1947, com o lobby do Nelson Rockefeller. É isso. O Allen Dulles também cooperou bastante. Ele que patrocinou a Operação Paperclip, onde ele conseguiu integrar vários bigodistas, ocupando posições-chave no território dos Estados Unidos, posições proeminentes no Exército, também na questão de saúde, que formou o FDI posteriormente, controlaram, no caso, o FDI, controlaram também setores-chave do setor burocrático dos Estados Unidos, e ali se formou a ADS moderna, vamos colocar dessa maneira, 2.0, a partir de 1947, tendo como os cabeças o QG principal, a cúpula desse poder tenebroso, desse poder trevoso, os Majestic 12. Onde sua primeira e segunda formação são conhecidas, verdade. Aqui está para vocês, eu vou passar com o mouse aqui, a primeira formação, que é totalmente oficial. Essa segunda formação é praticamente também oficial, ok? Onde sua primeira e segunda formação são conhecidas em documentos públicos. A partir da ruptura oficial com o governo, que ocorreu posteriormente, na década de 50, com aquele impasse com o Eisenhower, com o governo, da formação de Estado paralelo. Aí, no final da gestão do Eisenhower, eles praticamente colocaram as suas asinhas de fora e estabeleceram o que nós conhecemos como Estado paralelo, ou DS. No final da década de 50, trabalharam no acobertamento de sua existência através da disseminação de desinformação deliberada da contra-inteligência, como, por exemplo, Bill Moore
e Richard Dodd, que confessaram, tá, meus amigos, espalhar desinformação na comunidade OVNI para criar várias versões conflitantes sobre os Majestic 12. Então, os Majestic 12, para cobertar a sua existência a partir do final, melhor dizendo, no final da década de 50, o que eles fizeram? Eles simplesmente começaram a disseminar várias desinformações conflitantes. E assim, né, criar várias versões diferentes sobre a sua existência, várias especulações na comunidade ufológica. Que isso acabou trazendo várias discrepâncias, e essas discrepâncias acabam trazendo também o que? Desconfiança. E hoje, grande parte da população tem os Majestic 12 apenas como teoria conspiratória. Pois bem, quando se cria várias versões sobre determinado tema, a tendência geral é que se crie um sentimento de descrédito pelo público em geral. Foi exatamente isso que eles fizeram. Esses dois personagens aqui que estão na tela para vocês. Outra tática empregada por eles foi vazar documentos falsos, junto com documentos verdadeiros. O próprio Richard Dodd falou, olha, nós vazamos vários documentos falsos e documentos verdadeiros também, para confundir deliberadamente os pesquisadores. Onde se cria mais confusão ainda. Isso foi confessado, inclusive, pelo próprio Richard Dodd, que era membro da OFOSE. Lembrando que o pai do Richard Dodd, são palavras dele, era um dos homens de preto, ou seja, um programa de desinformação e acobertamento do governo. Lembrando que os Majestic 12, essa organização, eles que detêm e escondem, estão suprimindo todas as grandes tecnologias, como os MedBed, como tecnologia livre, é um verdadeiro complô internacional. Por quê? Porque, com o tempo, a partir da década de 60, eles se tornaram uma organização transnacional, com tentáculos em vários países do mundo, inclusive no Brasil, como se fosse uma espécie de franquia Majestic 12. Então tem franquia dos Majestic 12 no Brasil, na Europa, na Ásia, na Austrália, e praticamente em todos os países do mundo. Na China também tem franquia dos Majestic 12. Pois bem. E nessa noite aqui, meus amigos, eclipse lunar total. Lua de sangue. Prepare-se, eclipse lunar total da lua de sangue está prestes a acontecer. Na verdade, estamos aqui já na véspera. Os observadores da estrela terão a oportunidade de ver uma lua de sangue na noite de domingo, durante um eclipse lunar total visível na Ásia e em áreas da Europa e África. Espetacular. Quando o Sol e a Terra e a Lua se alinham, ou seja, um alinhamento planetário, sempre que tem alinhamento planetário, se cria um portal. Portais se abrem e se fecham literalmente. Não só de energias, mas também portais literais, segundo Emery Smith, David Wilcock, Randy Klemer. Então existem inúmeras fontes diferentes. A sombra projetada pelo planeta em seu satélite faz com que ela pareça uma cor vermelha profunda e assustadora, que surpreende os humanos há milênios. Segundo Pam Gregory, que é a maior astróloga britânica e uma das maiores do mundo, sem sombra de dúvida, enfatiza que este é um momento de grandes finais e inícios. Então ciclos serão suspensos, serão encerrados, e será o surgimento de um novo ciclo, de uma nova época, de um novo estágio, no caso da história da humanidade. Será um marco temporal. Aqui, meus amigos, eu já abordei sobre esse tema, vou recapitular bem rapidamente, foi na última quinta-feira. Aqui um documento vazado, de acordo, desclassificado da CIA, que afirma, na verdade, que o nosso universo é holográfico. O universo é holográfico, existem dois universos. E isso também é confirmado no documento desclassificado da CIA, que é outro documento, Gateway Experience, ou seja, Projeto Portal, que foi presidido pelo Dr. Robert Morrow. Então, existe um universo holográfico e um universo físico. O universo holográfico molda o universo físico. Então, a consciência, existe um universo onde todas as consciências interagem entre si. Esse universo é que cria a fisicalidade.
né? E esses dois universos trabalham em parceria, em conjunto. Aqui estou sendo bastante sucinto, tá? Para que vocês possam compreender, porque é um conceito demasiadamente complexo, tenho que admitir. Legal. Isso aqui também já foi citado, mas eu vou recapitular bem rapidamente. Somos containers, recipientes para a consciência única e singular, que existe além do espaço, do tempo e das dimensões. Ela usa organismos e seres vivos como receptáculos, veículos para vivenciar a existência, a si mesma e o universo. Então, todos nós somos fractais, pequenas partículas da consciência universal, ou seja, da fonte criadora. Maravilhoso. Aqui, meus amigos, vou mostrar esse texto aqui que é interessante, esse estudo, na verdade. Em 1921, esse homem retornou de um transe de 39 dias com provas das leis universais. Imagine vocês um homem que entrou em transe durante 39 dias ininterruptos. É algo realmente impressionante. Só isso, por si só. Ele apagou por 39 dias. Ele enviou suas descobertas para 500 cientistas. E depois que ele acordou, ele começou a escrever. E mandou suas descobertas para 500 cientistas na época. Mas 499 riram dele. Falou, o senhor é patético. O senhor realmente... Isso que o senhor está nos trazendo não faz sentido algum. Exceto um. Quem foi esse? Nikola Tesla. Falou, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é espetacular. Ele disse, guarde-o em um cofre por 1000 anos. A humanidade não está pronta, porque sua descoberta muda a forma que você vê a realidade. Não era um homem comum, ele era um escultor, um pintor, um músico, um cientista. Ele acreditava que não estamos separados do universo, nós somos o universo, apenas em forma humana. Essa crença logo abalaria o mundo. E ele falou isso no começo do século XX. Em maio de 1921, Walter encontrou um transe profundo por 39 dias. Ele mal comeu e bebeu. Ele afirmou que sua consciência viajou para a fonte de todo conhecimento, ou seja, ele foi adquirir esse conhecimento diretamente da fonte criadora. Quando ele acordou, começou a escrever freneticamente. As informações que saíam dele pareciam intermináveis. Walter compilou o que chamamos hoje de O Universal, e está aqui para vocês o livro. Um manuscrito que revela a verdadeira natureza da realidade. Nikola Tesla respondeu a ele, guarde um cofre por 1000 anos, a humanidade ainda não está pronta para isso. O que Walter descobriu que assustou até mesmo Tesla. Vamos lá. Descoberta 1. O universo é um pensamento. Walter afirmou que a matéria não é sólida, ela é luz, ou seja, holográfica. É luz que cria matéria. A luz desacelera pelo pensamento. Tudo que você vê é luz cristalizada. A realidade não é construída de átomos, mas de ideias. Descoberta 2. Toda energia é rítmica, nada é estático. Tudo pulsa, respira, vibra. Até paredes sólidas são apenas ondas congeladas. Entender esse ritmo de onda é a chave para dominar a energia. Descoberta 3. A dualidade é uma ilusão. Bem e mal, luz e escuridão, vida e morte. São dois lados da mesma moeda. O universo busca o equilíbrio e não conflito. Descoberta 4. A matéria nasce da luz. Walter escreveu os átomos como luz em espiral, comprimida em forma. Quando a compreensão cessa, a matéria desaparece. A morte é simplesmente a liberação da luz aprisionada. Sensacional. Descoberta 5. A verdadeira natureza da eletricidade. Walter afirmou que a ciência convencional não entendia a eletricidade. Ela não é um simples fluxo de elétrons, é uma espiral viva de energia. Aproveitá-la corretamente pode desbloquear o poder ilimitado. Descoberta 7. Saúde é ritmo. Walter acreditava que a doença é uma perturbação dos ritmos naturais do corpo, ou seja, quando a pessoa sai do seu equilíbrio. Restaure o ritmo e você restaurará a saúde. E sugeriu uma medicina futura que irá além dos medicamentos e da cirurgia, que é uma visão vibracional de frequência. Descoberta 8, que é a base, inclusive, das MedBed. Descoberta 8. O tempo é espiral, não em linha reta. Passado, presente e futuro estão entrelaçados e acontecem ao mesmo tempo. Tudo que já foi, será e existe agora.
espetacular. Tempo em forma de espiral. Descoberta 9. A mente cria a realidade. Suas crenças, pensamentos e emoções moldam o seu mundo. Mude sua mente e você mudará a sua vida. Isso não era filosofia para Walter, era física literal. O trabalho de Walter ficou enterrado por décadas. Muito radical, muito ameaçador. Mas agora, à medida que a ciência se aproxima dos campos da energia e da mecânica quântica, os estudos da consciência e suas ideias estão ressurgindo. Na verdade, ressurgiram no próprio Serviço Secreto Espacial espúrio. É a base de todas as tecnologias suprimidas desde o tempo dos Majestic 12 em 1947, com o acobertamento do caso Roswell e das tecnologias extraterrestres. Aqui é a base de toda a ciência dos extraterrestres. Alguns o chamam de Da Vinci esquecido, outros acreditam que ele vislumbrou verdades que estamos apenas começando a entender. Uma coisa é certa, Walter Russell usou ver além dos limites do seu tempo, e ele deixou um mapa para aqueles ousados o suficientes para o seguir. Maravilhoso. Inclusive aqui, meus amigos, está surgindo muitos relatos de lapsos no tempo por toda a parte. À medida que estamos chegando e o 3 Atlas está se conectando com o Sol, está tendo essa interação, e os flashes solares agora estão sendo remodelados por novas energias para que a humanidade possa ser literalmente ativada, essa comunicação, essa interação com o mundo espiritual e com lapsos temporais tende a aumentar, e isso já está acontecendo. Muitos relatos de pessoas que começaram a ver vislumbres do passado, do futuro, sem falar de visões. Existem alguns pontos quentes também no planeta Terra, por exemplo, Londres. Londres é um dos locais onde várias e várias testemunhas estavam ali passando no metrô de Londres e, de repente, começaram a ver cenas do século XIX, do século XVIII. É como se estivessem realmente vendo um filme e depois retornaram à sua época. Pessoas em lojas também no mundo, onde pessoas com roupas do século XVIII, do século XVII, adentrando no seu estabelecimento. Essas coisas estão acontecendo. Muito em breve tem que trazer um especial sobre mundos paralelos, porque isso é um assunto fascinante. Realmente incrível, meus amigos. Liverpool, por exemplo, é um desses pontos quentes. Existem centenas de testemunhas que tiveram esta mesma experiência de lapso temporal. Espetacular. O conceito de multiverso consiste em que a observação cria a realidade. Ou melhor, as decisões que tomamos criam várias realidades. Toda vez que fazemos uma escolha, criamos uma versão de nós mesmos. Presta atenção, quando você faz uma escolha, você cria uma nova versão de si mesmo. Inclusive, várias personalidades no mundo conseguiram se deparar com uma versão de si mesmo. É verdade, isso consta nos anais da história, meus amigos. Que avançam em caminhos diferentes. Essas versões, existem versões que são antagônicas do que somos. Ou seja, totalmente diferente da sua personalidade, porque tomou rumo totalmente diferente do seu. E energia residual que emitimos, gravando no ambiente, inclusive nos móveis, roupas e até nas paredes. Portanto, nossa aura energética, através do nosso DNA, cria uma espécie de impressão no ambiente, do que somos, da nossa essência. Conforme a energia é compatível ou semelhante nas várias versões de nós mesmos, essas se sobrepõem buscando resultados semelhantes. Então, o que acontece? Com o tempo, permanecem apenas versões que são parecidas, semelhantes entre si. As versões antagônicas são simplesmente apagadas, como uma borracha. São dissipadas na linha do tempo. Até que chegue o quê? Numa versão única. E depois esse processo é retomado novamente, indefinidamente, até chegar num ponto fixo do tempo. Realmente impressionante. Pentágono seleciona 600 advogados militares para atuarem como juízes temporários. Agora vamos falar sobre geopolítica. De imigração para o Departamento de Justiça. Isso aqui corrobora com a alegação do Dr. Michael Salla. Realmente veio coroar a afirmação do Dr. Michael Salla que tribunais militares estão sendo estabelecidos nos Estados Unidos. Começou em Washington, D.C., e agora vai se espalhar para 19 estados dos Estados Unidos.
informação oficial, fonte aqui para vocês, do Zero Hedge. Isso é de arrepiar. De fato, está acontecendo essa limpeza. Essa limpeza começa agora, e está muito bem encaminhada nos Estados Unidos, e vai se estender no mundo inteiro. Várias operações. Para quê? Qual é a finalidade? A finalidade é a revelação. Porque através da revelação virá o quê? Virá as Mad Bets, energia livre, que vai redefinir o nosso mundo para sempre. Então a cereja do bolo é a revelação. Por isso que a gente tem que ficar de olho nas audiências do Congresso dos Estados Unidos. Estão compreendendo? Porque é o mecanismo, é o artifício mais, assim, mais óbvio de todos, por onde a revelação deve ser sacramentada. É claro que não vai vir agora exatamente no dia 9, mas será um passo importante. O próprio Eric Burson falou, isso será feito em estágios. Isso aqui é apenas um aperitivo do que está por vir. E lembrando que já está sendo providenciada uma lei de ampla proteção às testemunhas para que testemunhas mais robustas, que vão colocar realmente o dedo na ferida e denunciar os Majestic 12, essa organização transnacional, possam comparecer no Congresso. Lembrando que eles já estão todos prontinhos. Só falta essa lei de proteção à testemunha ser o quê? Ser oficializada. Só falta isso. Que já está tudo pronto, já está tudo engatilhado. Então só falta a lei de proteção à testemunha ser promulgada. Só isso. Aliás, já existe uma lei, mas ela é muito fajuta, entenderam? Tanto é que o próprio David Quast falou que foi ameaçado, o Dr. Gary Nulla foi ameaçado, várias pessoas estão sendo ameaçadas. De acordo com membros do governo federal, ao qual Associated Press teve acesso, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, ordenou que as Forças Armadas transferissem 600 advogados militares para o Departamento de Justiça para atuarem como juízes. Então, esses 600 advogados militares vão ser juízes para atuarem como juízes temporários de imigração, após um pedido urgente da assistência do Departamento de Segurança Interna. Então, provavelmente, isso é uma cobertura, meus amigos, para uma atuação no mundo underground, como aconteceu e já está acontecendo em Washington, D.C. Inclusive, tem um especial aqui, acho que foi na terça-feira, acho que foi no sábado, não me recordo, mas é recente, onde tratamos sobre esse tópico. Fantástico. Os tribunais militares estão sendo utilizados em Washington, D.C., como parte de uma operação para limpar as redes do capiroto subterrâneas e combater a criminalidade, incluindo a corrupção de funcionários públicos. O presidente Loirão iniciou a federalização da política metropolitana de Washington, D.C., e agora está sendo o quê? Ampliada, expandida para todo o território dos Estados Unidos. Então, estamos presenciando uma escalada dessas operações no território dos Estados Unidos. Urgente. A deputada Nancy Mace está exigindo a prisão. Presta atenção nisso aqui. Exigindo. Ela não pediu. Ela está exigindo a detenção do príncipe Andrew por suas ligações com Epstein. É bombástico isso aqui. General News aqui para vocês, fonte. Prendam, em 3 de dezembro de 2025, a deputada republicana Nancy Mace, relativamente recente, 3 dias atrás, pediu a detenção do príncipe Andrew após a divulgação de novos documentos relacionados ao Epstein. O pedido foi feito depois que Mace conversou com vítimas de Epstein. Então teve uma audiência no Congresso nesse mesmo dia e ela pôde ali conversar diretamente com as vítimas do Epstein. Ela saiu chorando, copiosamente. Eu não vou dar todos os detalhes aqui, meus amigos, mas perguntaram também sobre várias pessoas diferentes envolvidas, eles deram todos os nomes, e foram bem claras, o Loirão não tem nada a ver com isso. O Loirão em nenhum momento nos molestou, sempre foi muito respeitoso, ele não tem nada a ver com isso. Vejam todas as testemunhas, isso foi unânime entre elas. Mas, com relação ao príncipe Andrew e outros figurões, a reação foi totalmente diferente.
Bem interessante. E tá aqui a fonte para vocês. Newsweek. Nancy Mace teve um ataque de pânico após conhecer sobreviventes de Epstein. Urgente, a deputada Nancy Mace saiu em lágrimas. Tem até a foto aqui, posso mostrar para vocês. Chorando copiosamente. Visivelmente abalada, entrou em choque após se reunir com as vítimas de Epstein. A deputada Nancy Mace, republicana da Carolina do Sul, saiu de uma reunião a portas fechadas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Sobreviventes do abuso do Epstein, na terça-feira, na última terça-feira, após dizer que sofreu o quê? Um ataque de pânico total. Veja que ela não conseguiu terminar a audiência, porque realmente ela ficou muito abalada. Ela teve que pedir para sair. Né? Veja a situação que ela estava. Tá aqui a foto dela, meus amigos. Essa aqui é a foto real. Olha a situação dela. Chorando copiosamente. Abalada, chocada com o que ela ouviu nesse depoimento. As vítimas do Epstein. Tá aqui para vocês. Por que isso importa? O relatório às portas fechadas fez parte da investigação do Comitê de Supervisão da Câmara sobre como as agências federais lidaram com o caso de Epstein e a divulgação de registros relacionados. Os legisladores disseram que o objetivo era dar aos sobreviventes um fórum direto para compartilhar suas experiências com o Congresso, de acordo com The Hill. Impressionante. E isso aqui, meus amigos, é apenas a ponta do iceberg. Porque se, na verdade, os pequeninos, comércio de pessoas, quem está no comando dessas atrocidades, na verdade, é os Majestic 12 no mundo underground. É só ver os agentes P3. Vejam o depoimento, por exemplo, do Michael Herrera, onde eles utilizam tecnologia exótica, ou seja, tecnologia reversa, lá na Indonésia, para contrabandear esses pequenos. E pessoas, através de disco voador, que é o lobby perfeito. O álibi perfeito. O álibi perfeito, quem vai desconfiar? Porque, em tese, disco voador não existe. Isso vai abalar as bases da sociedade, porque o que está sendo denunciado agora é apenas a pontinha do iceberg. Metrópolis. Loirão deve renomear Pentágono como Departamento de Guerra. Vai ser renomeado agora o departamento, o caso Pentágono, como Departamento de Guerra. Por que será? Explico. Teve muita gente que se deparou com isso, mas o Loirão era da paz. Por que ele redefiniu esse nome? Presta atenção, nome é uma coisa, fato é outra. Então tem essa compreensão. A renomeação dos Estados Unidos reflete uma tendência mundial mais ampla de ignorar o que? A ONU como força para intermediar a paz e garantir os direitos humanos fundamentais. Lembrando que a própria Rússia, a própria China estavam caminhando na mesma direção, tendo essa mesma percepção, que a ONU, essa organização transnacional, estava falhando miseravelmente na sua prerrogativa de garantir a paz, a estabilidade e também os direitos humanos universais, que são respeitados seletivamente segundo a política ideológica. Verdade. Verdade. Segundo a conveniência. Não sendo um valor absoluto, e sim relativo. Hoje, direitos humanos é relativo, democracia é relativa. É bem complicado esse tipo de coisa. Tem que ser um valor absoluto, não relativo, ou conveniente, ou que acaba valendo apenas para um grupo em específico, para atender uma determinada demanda política. Isso é absurdo, isso é inaceitável. Essa medida tem como alvo ignorar completamente a ONU, que tem falhado no cumprimento de suas prerrogativas básicas. Vejam que isto é uma tendência global e a Rússia e a própria China caminham na mesma direção. Então, todas as organizações transnacionais, escuta o que eu vou falar, todas as organizações transnacionais, tendo como a principal a ONU, vão ser desfeitas, porque elas foram estabelecidas pelos globalistas para servir o globalismo. O próprio URSS, no tempo em que o Bidê era presidente,
Várias vezes o Putin fez pronunciamentos contrários à ONU-LULU, questionando, inclusive, a existência da ONU-LULU. O próprio Putin sugeriu o estabelecimento de uma nova organização para substituir a ONU-LULU. E o Loirão está indo no mesmo caminho. Por isso que ele redefiniu o caso, ele começou a renomear, no caso, o Pentágono. Compreenderam agora? Justamente por isso. Pois bem. Enquanto isso, general fonte para vocês, últimas notícias. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, declara que mais ataques serão realizados contra Madurinho e seu regime narco. Pois é. E aqui tem um histórico, tá? A gente vai recapitular o histórico do que está acontecendo. O secretário de Defesa, o Pete Hegseth, em entrevista completa na Fox News, inclusive ele que é responsável pelo Pentágono, tá, meus amigos? É diretor do Pentágono. Então, isso linka diretamente com a última informação. Por isso que o Pentágono foi renomeado pelo Loirão como Departamento de Guerra. Para combater o que? O globalismo e garantir o que? Os direitos humanos fundamentais, porque a ONU-LULU, infelizmente, não é totalmente ineficaz. E, na verdade, usa isso politicamente, com viés político. Infelizmente. E veja que isso não é só a opinião dos Estados Unidos, não. Também é a mesma opinião do URSS e da China. Novas audiências do governo dos Estados Unidos sobre OVNI será realizada na próxima semana. Ou seja, 9/9, na próxima terça-feira. Agora, segundo relatos, uma nova audiência sobre assuntos ocorrerá na terça-feira da próxima semana, intitulada Restaurando a Confiança Pública por meio de transparência em OVNIs e da proteção a denunciantes. A audiência será liderada pela deputada Ana Paulina Luna, que preside a Força-Tarefa de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara para Desclassificação de Segredos Federais. Na equipe também faz parte o Eric Burson, entre outras personalidades. Diversas testemunhas de UAPs, incluindo o veterano da Força Aérea. Vejam só quem irá depor. A lista já saiu. O Jeffrey Nucitelli, Dylan Borland e o veterano da Marinha, Alexandro Wings, participarão da audiência. O jornalista George Knapp também vai depor, também estará presente. A audiência será transmitida ao vivo a partir das 10 horas, horário de Brasília, na terça-feira, dia 9/9/9, portal 9/9/9. E está aqui para vocês o pronunciamento da Ana Paulina Luna, que preside a Força-Tarefa de Desclassificação dos OVNIs. E da verdade dos extraterrestres, é a grande revelação que vai mudar o mundo para sempre. É a cereja do bolo, o grande marco da transformação global, porque isso vem num combo, né? Energia livre, medbed e tudo aquilo que nós queremos, que vai revolucionar a humanidade. A deputada Ana Paulina Luna testemunhas que contatamos disseram que estavam com medo de serem mortas. Isso é muito sério, hein? De serem desencarnadas. Crush, Burson e Luna estiveram em Recife. Antes disso, algo realmente bizarro aconteceu com Crush. E está sendo tratado pela polícia. Por isso que o deputado Tim Burchett está aqui labutando para que haja uma emenda para dar amplas proteções às testemunhas, né, para que elas possam depor, principalmente aquelas mais sensíveis que vão colocar de fato o dedo na ferida. E falando sobre o denunciante, presta atenção nisso aqui, meus amigos. Polo da verdade. O que quer que tenha aparecido sobre a base, basicamente maior que um campo de futebol. Isso aqui é Ana Paulina no Joe Rogan, o maior podcast do mundo, o podcast mais badalado do mundo. Tá? Nessa entrevista aqui, nesse podcast. Um cubo vermelho, alguma coisa estranha no centro. A deputada Ana Luna relatou um OVNI vermelho gigante, geométrico, perfeito. Um cubo vermelho, gigante, observado por um empreiteiro da Boeing na base aérea de Vandenberg, em 2003. Quem é que testemunhou isso? Vai estar no Congresso, no dia 9/9, que é o Jeffrey Nucitelli. Peça abordar o incidente no Congresso. Uau, isso promete muito.
E o deputado Eric Burson diz que o OVNI Tic Tac, teve destaque no ano 2004, né, que começou todo este alvoroço com relação à investigação e a transparência sobre os OVNIs. Ele afirma, não tem isso, não é só ele não. O Ross Contart também, com amplas evidências, sem falar do Dr. Steve Greer, que esteve recentemente no gabinete do Eric Burson, trazendo essas provas e evidências. Pode ter sido da Looking Hat Martins. Então, a Looking Hat Martins, as empresas contratadas que prestam serviço para os Majestic 12, pela primeira vez estão sob o escrutínio da justiça. Isso é simplesmente, por si só, espetacular. De acordo com pessoas que estão se aproximando dele. Voltando aqui, meus amigos. Confirmado. Jeffrey, no GTL, prestará depoimento no dia 9/9, no portal 9/9/9, com um denunciante na próxima audiência sobre o APS. Tá aqui a fotinho dele, vou passando o mouse aqui para vocês. Tá aqui ele. Veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, testemunha de Vandenberg, registrou um OVNI quadrado vermelho, na verdade era um cubo. Ok? Em 2003, um objeto brilhante maior que um campo de futebol, pairando sobre um local de defesa antimísseis. Imaginem vocês, um local de defesa com armas nucleares, e esse objeto emanando uma energia. Na verdade, esse objeto estava o quê? Ele estava paralisando, desativando as ogivas. Fantástico. Este é o homem que registrou no formulário 53 da Força Aérea. Agora ele registrará no registro do Congresso. Está aqui uma ilustração do que ele viu, meus amigos. Realmente uma cena espetacular. Pois é. Naves geométricas, presta atenção. Agora a gente vai entrar no nosso estudo. Isso aqui é apenas uma introdução. Naves geométricas, porque é exatamente que esse denunciante que vai comparecer, vai depor, no próxima terça-feira, no Congresso americano, naves geométricas perfeitas, em forma de pirâmides ou cubos perfeitos, quadrados perfeitos, em uma única peça sólida, são geralmente oriundas de outras dimensões físicas, que utilizam a geometria como veículo de transição para outras realidades físicas. Portanto, o cubo que observamos é apenas a forma na qual nosso mundo físico tridimensional consegue detectar este objeto que é de outra dimensão. É a forma como ele consegue externar e se manifestar na nossa fisicalidade. Pode perceber um elemento de outra dimensão não física. Um cubo massivo representa múltiplos portais abertos. Presta atenção. Múltiplos, ele tem conexões com a terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão e até mesmo com várias outras densidades. É como se fosse um receptor, um conector de várias densidades e dimensões diferentes. Impressionante, por si só. Representa múltiplos portais abertos para operações simultâneas em várias dimensões, funcionando como um tipo de dispositivo de conexão entre realidades diferentes. Incrível. Inclusive, o próprio Dr. Steve Greer teve contato com uma pirâmide. Pirâmide perfeita. Perfeita. Sem emendas, sem sinais de porcas e parafusos ou de solda. Perfeita. Geometricamente perfeita. E ele mesmo fala que ele conseguiu interagir telepaticamente com esses seres extraterrestres, que se trata, assim, de seres de outras dimensões físicas, ou seja, seres interdimensionais e transdimensionais. Sensacional. Seres interdimensionais utilizam essas naves, que são dispositivos que atravessam o tecido do espaço-tempo de várias realidades diferentes, para criar pontos de conexões com uma espécie de costura no tecido espaço-tempo, onde realidades holográficas são construídas na fisicalidade, criando convergências e harmônicos temporais para redefinirem a dinâmica do tempo e dos acontecimentos. Portanto, este objeto, muito mais que monitorar essa base militar e desativar as ogivas, ou dar um recado para os militares, estava aqui para redefinir a linha do tempo e dos acontecimentos. Com vários canais diferentes,
conexões diferentes com outras realidades. Sensacional. Lembrando que seres interdimensionais podem atuar em várias dimensões e densidades, mesmo porque eles não estão presos à fisicalidade. E são seres totalmente atemporais. Né? Podem atuar no presente, no passado e no futuro. Na nossa mente limitada, praticamente é quase que incompreensível. Como que a existência desses seres. Olha só isso aqui, meus amigos. O Washington DC agora se concentrará na divulgação de OVNIs no Pentágono. Uau! No Pentágono, que é presidido pelo Pete Hegseth. Liderado pela congressista Ana Paulina Luna, a Força-Tarefa de Supervisão de Reforma Governamental da Câmara sobre desclassificação de segredos federais está pressionando por máximo de transparência no Pentágono em relação ao avistamento e investigações de UAPs. Ou seja, o Pentágono está sendo pressionado para divulgar e revelar o que sabe. A audiência com depoimento de veteranos da Força Aérea da Marinha, além do jornalista George Knapp, ocorre após uma sessão de 2023, na qual denunciantes alegaram que o governo encobriu dados de UAPs, reacendendo as demandas do público e do Congresso por resposta sobre potenciais ameaças à segurança nacional. Bom, meus amigos, isso confirma a nossa previsão. A hora está chegando, embasada em várias fontes diferentes. E isso me enche de alegria, confesso para vocês. O tempo de preparar o mundo para condições mínimas a fim de possibilitar uma divulgação total está chegando ao fim. Então o cenário já está pronto, já está sendo desenhado. O cenário pelo qual a divulgação será sacramentada. Sem falar que teremos uma batalha entre divulgação verdadeira, com a entrega de tecnologias e interação direta com os extraterrestres, ou uma divulgação falsa. Então, a batalha da divulgação, que foi prevista pelo Dr. Steve Greer, já está acontecendo. Então, já entramos nessa fase. Não há mais tempo. Então, os próximos meses serão meses decisivos, onde as entidades não humanas são tidas como hostis, conduzindo o mundo a uma guerra interplanetária, que é uma das opções. Aliás, é isso que os escuros vão tentar fomentar, para enganar a população. Essa será a narrativa. Aliás, desconstruir a narrativa de uma invasão falsa será o último grande desafio da Aliança da Terra. Lembrando, meus amigos, que hoje já existe um novo nível de consciência. Mais de 60% da população acredita em extraterrestres. Sabia disso? Hoje nós somos maioria. Mais de 60%. Mais de 80% dos cientistas do mundo, dos acadêmicos, matemáticos, astrólogos, físicos, astrônomos, melhor dizendo, né? Astrônomos, físicos, geofísicos, acreditam em extraterrestres. Inteligência não humana. Isso é uma quebra de paradigmas. Informação aqui do doutor, esqueci o nome, John Brandersburg, que também é físico. Isso é por si só incrível. Está tendo uma mudança de paradigma. As pessoas estão assimilando e estão receptivas a essa nova informação. É como se isso já estivesse acontecendo no imaginário coletivo das pessoas. As pessoas estão sendo preparadas para isso. Já existe um ambiente propício. Incrível. Realmente incrível. Meus amigos, eu podia falar sobre isso aqui, só que senão a gente vai se estender demais. Eu vou para o tópico principal. Agora, sentem nas suas cadeiras, porque essa informação, por si só, é tremenda, é fantástica. Quando eu estou falando isso, não é minha opinião. Porque, vejam só, eu tenho responsabilidade. Para eu afirmar qualquer coisa, eu tenho que ter um embasamento muito sólido. E o que eu vou trazer para vocês é simplesmente de arrepiar. Então, sente nas suas cadeiras, pega a sua aguinha, respira fundo, porque essa informação é realmente sensacional. Presta atenção. Presta atenção neste estudo.
Eu podia passar para vocês mais sobre o universo holográfico. Esse conceito é muito importante para você entender o nosso estudo. Aliás, é um pré-requisito fundamental. E aqui, no caso, Eugene Wigner, em 1962, ele que fundamentou o conceito de universo holográfico. Talvez numa outra live eu dê maiores detalhes para vocês. Tá? Pois bem, muitos físicos teóricos hoje defendem essa mesma tese, então tem um alcance muito grande. Hoje não é uma teoria marginal, vamos colocar assim. Então muitos PhDs realmente acreditam no universo holográfico, defendem a existência do universo holográfico. Pois bem, sem falar de documentos classificados da CIA. Meus amigos, esse aqui é um novo denunciante que prestou entrevista ao Ross Contact ao National News, ok? Ross Contact, fonte Polo da Verdade, apesar que você acha esse vídeo no canal do Ross Contact, que eu recomendo, canal muito bom. Ross Contact discutiu recentemente relatos de OVNIs descritos como sóis contidos. Sóis contidos, um bom apelido aqui. Para esse tipo de manifestação, que na verdade são orbes de plasma. Ou seja, esferas semelhantes a plasma, envoltas em uma concha transparente. Então, imagine uma esfera de plasma envolto em uma colcha transparente. Né? Uma esfera transparente. Em julho de 2015, duas testemunhas, Roxette e Neil Offshire, gravaram um vídeo de um concentrado de luz vermelha rubi, suspenso dentro de uma esfera transparente, de 1 metro de diâmetro, que pairava a apenas 200 metros de distância. Fonte Newsnet. O Ross Contact apresenta uma entrevista com Kayson Best, aqui a foto dele, militar, piloto dos Estados Unidos. Um ex-piloto militar com currículo impressionante, que relata ter presenciado um objeto voador não identificado, OVNI de proporções massivas. Ele, junto com outros 4 militares, avistou um objeto oval de aproximadamente 91 metros de comprimento, totalmente branco, oval. Vamos linkar com essa outra informação aqui. Orbes vermelhos. Por que esses avistamentos aumentaram em 2025? Verdade, meus amigos. Avistamentos de orbes de plasma estão aumentando vertiginosamente no mundo inteiro. E isto é uma constatação. O que as testemunhas descrevem em vários tópicos e participantes descrevem uma esfera brilhante, autoiluminada, com um brilho vermelho constante. Meus amigos, vamos linkar isso com o Chris Bredson? Quando o Chris Bredson teve contato com a dama, a primeira coisa que ele viu foram orbes vermelhos. Exatamente o que as pessoas estão vendo no mundo inteiro. Os orbes vermelhos de plasma é a forma pelo qual seres interdimensionais, no qual o arcanjo Miguel, você pode entender assim, que foi conhecido no Egito como Ra, Osíris, a dama, que representa o princípio feminino, a consciência feminina primordial, se manifesta em nossa realidade. O JP teve contato com o nórdico interdimensional. Os seres interdimensionais simplesmente estão aparecendo nos 4 cantos do planeta Terra. E eles se manifestam através desses orbes de plasma. Eu estou falando isso, só isso já é emocionante. Por si só, isso já é incrível. Mas vocês não perdem por esperar. Isso é apenas o começo. Às vezes ele parece pairar, às vezes flutua e desce e apaga. Em alguns relatos, um feixe ou rastro curto aparece por um instante. Os objetos geralmente são vistos à noite e raramente fazem barulho. Incrível. E aqui, meus amigos, temos 3 casos recentes que estão causando impacto. Em Manhattan, Nova York, 18 de dezembro de 2024, uma testemunha fotografou um globo vermelho com um feixe de luz. Descendente, aqui, Louis Est Site. Boas referências no horizonte ajudam a triangulação. É por isso que este chamou a atenção. Bulgária, primavera de 2025. Um objeto vermelho brilhante aparece sair e incendiar a grama.
porém sem vestígio de incêndio. Nenhum vestígio. O vídeo se espalhou amplamente e desencadeou ações de acompanhamento no local por moradores. Orbe vermelho, socorro, 2025. Um tópico clássico sobre avistamento de vizinhanças no paranormal. Luz vermelha pairando, sem som. Desaparece. Incrível. Incrível. Vários relatos diferentes. Esses objetos são frequentemente descritos como esferas de energia contida. Uma testemunha descreveu o fenômeno com duas esferas de luz vermelha rubi brilhantes contidas, que se pareciam com o sol condensado, do tamanho de uma bola de basquete, contido dentro de uma esfera transparente de 1 metro. Esses orbes, meus amigos, são vistos na casa do Chris Bradson todos os dias. Você se lembra da última live de terça-feira? Que eu falei do Jake Barber e do Ross Contert, que inclusive o Ross Contert, que era um ateu convicto, esteve na casa do Chris Bradson e teve contato com esses orbes e mudou totalmente a sua concepção de mundo, onde ele mesmo afirmou: Deus é real. Pois é, esses mesmos orbes estão se multiplicando e estão aparecendo em todos os pontos, nos 4 cantos do planeta Terra. As principais características dessas esferas de luz, conforme os relatos, são aparência e categoria, são descritos como uma esfera contida de plasma, energia ou luz. A ASA, Segurança Americana Aeroespacial, considera esta uma categoria específica de WAPs, já que o mesmo tipo de objeto foi descrito em mais de 1 dúzia de relatórios. Quem está falando isso, meus amigos, tá? É este denunciante militar, o Casey Best. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado nesse momento. Considerada essa categoria específica de WAPs, que é ou seja, esse departamento aqui, ASA, Segurança Americana Aeroespacial, considera essa categoria de WAPs diferente, distinta dos demais. Por que será? Porque, na verdade, é a manifestação de seres interdimensionais, como foi retratado pelo John Ramirez, ex-agente da CIA. Esses seres são poderosos. Se esses seres quiserem, eles podem remodelar o mundo e vão remodelar o mundo, e os governos não podem fazer absolutamente nada. Quando eu vi esse depoimento do John Ramirez, falei: algo incrível está acontecendo. Em 2022, esses seres começaram a se manifestar em nosso mundo. Segundo James Gilland, ali foi o ponto, o início, o ponto de partida. E isto está aumentando cada vez mais. Fora as inúmeras evidências. Observações. Um exemplo notável ocorreu em Rocket, New Hampshire. Em 12 de julho de 2025, 2 testemunhas civis gravaram um vídeo de 2 minutos de objetos que estavam a aproximadamente 60 metros de distância. E esses orbes foram exibidos aqui no canal do Ross Contert, com denunciante militar. Piloto condecorado, com currículo invejável dos Estados Unidos. É claro que ele não está de brincadeira. Pois é. Mulher relata experiência assustadora com orbes de luz intensa no céu. No caso aqui, a apresentadora referida é a Melinda Messenger, 54, britânica. 54 anos, publicou um relato detalhado, intrigante de suas redes sociais, descrevendo uma experiência com objeto voador não identificado OVNI em uma postagem no Instagram. A apresentadora compartilhou fotos do que descreve como orbes dourados. Orbes dourados. Do tamanho do Sol, que teriam surgido no horizonte, no mar do norte aqui, no país de Gales. Incrível. Realmente incrível. Ross Contert se senta com o autor, cientista e professor de antropologia e biólogo, Dr. PhD, Michael Masters, e observa que entidades não humanas estão repassando informações para o inconsciente coletivo da humanidade, como downloads
para um grande despertar, que ele mesmo chama de cápsulas de liberação temporal da consciência. Isso aqui é uma das entrevistas mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Você consegue assistir isso na íntegra no canal do Ross Contact. E eu até printei aqui, meus amigos, deixei até a legenda. Que sairá uma espécie de cápsula de liberação temporal da consciência. Palavras do Dr. Mike Masters. Dr. Mike Masters, que fala sobre seres extraterrestres, ele já estava prestes a desistir. Porque ele estava sendo o quê? Humilhado, pinipediado, ignorado, ridicularizado pelos seus amigos cientistas. Aí, numa noite que ele pensou em jogar tudo para fora, lembra muito a história, inclusive, do Chris Bledsoe. Ele foi abordado por um orbe de luz. Falou para ele, não, continua nessa obra. Nós vamos estar com você, nessa empreitada. Continua nessa empreitada. Sensacional. Vindo de um PhD, do porte do currículo do Dr. Mike Masters. Esferas de plasma ou de energia precedem aparições de seres interdimensionais, como relatado nas experiências de Chris Bledsoe, sem mencionar Jake Barber, que preside o Instituto Skywalker, onde se sugere que seres interdimensionais transitam em nossa física tridimensional por meio de esferas de energia, que funcionam como veículos de sua manifestação. A Terra está sendo invadida, mas no bom sentido da palavra, ok? Por seres interdimensionais. Tá aqui. Incrível. Realmente incrível. Quem cria a realidade e a materialidade em nosso planeta, majoritariamente somos nós, que habitamos a Terra, nós humanos. A realidade do universo, que é holográfica, é moldada pela consciência interdimensional. Eles são os grandes mestres do universo. Contra eles, ninguém pode se opor. E quem está falando isso não sou eu. É o ex-agente da CIA, John Ramirez. O governo pensa que controla, né? Os militares pensam que controlam, vocês não controlam nada. Quem realmente dita as cartas no universo são esses seres. Palavras, aqui parafraseando, no caso, o ex-agente da CIA, John Ramirez. A realidade do universo que é holográfica é moldada pela consciência interdimensional, seguida da consciência de seres de outras dimensões, que são seres transdimensionais. Agora, em nosso sistema solar, especificamente em nosso planeta, quem molda essa realidade somos nós, humanos a priori, mesmo porque somos os residentes aqui. Por isso, para que esses seres possam ancorar a sua presença e moldar nossa realidade, ou seja, expulsar, expelir a negatividade de forma definitiva, depende que esta ponte seja feita entre nós e eles. Então você tem que criar essa ponte. E por isso que eles estão aparecendo. É como se fosse um convite. Me convida. Eu posso acabar com esses governos corruptos. Eu posso mudar o mundo. Eu posso ativar a consciência das pessoas. Porém, eu preciso da sua permissão. Eu preciso da sua autorização para criar essa ponte. Mesmo porque vocês, humanos, que criam a realidade do seu planeta. Nós podemos auxiliar, porém, nós precisamos da autorização e da permissão de vocês. É isso. É isso. E quando a gente fala de protocolo de contato, meditação, união sagrada, que é uma forma de conexão com esses seres, muitos fazem cara feia. Pois é, o momento chegou. Por isso que eu fico live após live, instando com vocês. Porque nós temos que participar, não é só esperar e ficar com os bracinhos cruzados. Não, nós temos uma participação necessária, fundamental em todo esse processo. Indispensável, eu diria. Uma minoria sincera já seria o suficiente. Minoria sincera. Essa é a boa notícia. Não precisa ser todo mundo, não.
Se os ditos despertos fizerem o seu devido dever de casa, será mais do que o suficiente. Tendo em vista que uma minoria de escuros incorpora a negatividade em verdade. Quantas pessoas vocês acham, meus amigos, que controlam esse mundo nos bastidores? Majestic 12, mais as pessoas que cooperam com eles na DS da superfície. Não dá nem 100 mil pessoas. Isso é uma vergonha. Os cabeças, é claro que tem muitas pessoas que participam e cooperam indiretamente. E a grande maioria coopera até de forma inconsciente. Eu diria mais de 90%. Nem sabe o que está fazendo. Mais de 90%. Eles não têm ideia. Alguns estão por dinheiro, alguns estão por ganância, mas eles não têm ideia de como que funciona essa estrutura de poder. Na sua essência. Não sabe. Então, os verdadeiros cabeças não dá mais de 100 mil pessoas. Quem coordena essa organização transnacional espúria com tentáculos no mundo inteiro. Bom, tendo isso em vista, bom, se 100 mil pessoas conseguem manipular a humanidade inteira, se 100 mil pessoas espertos realmente se prontificarem a fazerem essa ponte, nós podemos mudar o mundo. Lembrando que os seres positivos são extremamente mais poderosos que os seres negativos. Incomparavelmente. Pois é. O mesmo pode ser feito de forma positiva por pessoas esclarecidas e despertas para a verdade. Enquanto isso, o telescópio James Webb, meus amigos, olha só, as coisas vão se encaixando como peças. E o mosaico vai se formando. Será que o telescópio James Webb nos levará à vida alienígena? Cientistas dizem que estamos mais perto do que nunca. Já está batendo a porta. Que coisa. Que coisa. Lembrando que o James Webb já teve vários rumores no ano 2024, 2023, que já estaria detectando tecnoassinaturas, bioassinaturas. Depois desmentiram tudo. E agora voltou novamente. Com a mesma retórica. Olha, está batendo as portas. Vai acontecer, meus amigos. Uma questão de tempo. Audiências no Congresso, proteção ampla às testemunhas, que é o que está faltando, é a única coisa que está faltando. Já está sendo providenciado. Limpeza também dos túneis, da base underground, nos Estados Unidos, tribunais militares. Madurinho já prestes a cair, isso vai ser um verdadeiro efeito em cadeia que vai reverberar no nosso país, inevitavelmente. União Europeia de joelhos. É claro que por isso que eles querem manter essa batalha da usante, para manter um polo de negatividade, mas isso também irá sucumbir, uma questão de tempo. É claro que estamos no meio de uma batalha ainda, existem certas metas para serem alcançadas, pendentes, mas estamos avançando nitidamente. Pois é. Será que o telescópio James Webb nos levará à vida alienígena? Cientistas dizem que estamos mais perto do que nunca. Características por Brandon Spector. Publicado 8 horas atrás. Isso aqui é bem recente. Peguei hoje essa matéria aqui. 8 horas atrás. Tá aqui. Acho que foi hoje, dia 6. Pois é. Telescópio espacial James Webb avançou na busca por vida alienígena, mais do que qualquer outra máquina anterior. O que ele encontrará a seguir? Pois é. Presta atenção nisso aqui. NASA apaga dados do telescópio James Webb. Apaga. Porque conseguiu registrar o que não deveria. Após descoberta de estrutura maciça movimentando em direção à Terra. Imagine vocês, o telescópio James Webb detectou uma estrutura, um orbe, sempre um orbe, uma estrutura maciça, uma nave-mãe gigante se dirigindo à Terra. Aí apagou tudo, apaga tudo, porque senão agora não pode. Olha só, meus amigos. E eles não podem segurar isso por mais tempo, eles têm consciência disso. Eles podem tentar maquiar, eles podem tentar acobertar, mas isso tem prazo de validade. Eles não podem fazer isso indefinidamente.
E a pressão é muito grande, principalmente dos extraterrestres. Se tem alguém que tem pressa para a entrega das tecnologias, são os nossos amigos interdimensionais. Eles estão usando todos os mecanismos, todos os meios que eles podem utilizar. Porém, eles dependem da nossa mãozinha. E aí, mãozinha mesmo, é só se levantar a mão e querer de verdade. É isso que eles precisam. Em setembro de 2024, um pedido de acesso à NASA com base na Lei de Liberdade de Informação desencadeou uma série de revelações, negações, recursos e, por fim, uma admissão que levantou questões sobre a transparência da agência. Então, a transparência da agência está sendo colocada em xeque. Pois é. Ao pedido apresentado aqui de D. Brackwald, solicitando registros de relatórios do Congresso sobre o telescópio espacial James Webb, no ano de 2021-2024, o pedido buscava especificamente materiais confidenciais e não confidenciais relacionados à atualização do Congresso sobre a descoberta do telescópio James Webb. Essas alegações ganharam ainda mais força quando o jornal Matt Laszlo, por meio de seu projeto Ask Paul, perguntou diretamente ao deputado André Carson se ele havia participado de reuniões confidenciais do James Webb. Carson, que havia presidido uma audiência no Congresso sobre fenômenos aéreos não identificados, se recusou a responder. Então, isso aqui é uma confissão. De fato, vocês apagaram imagens comprometedoras do telescópio James Webb que iriam revelar a existência de vida extraterrestre inteligente, inclusive aqui bem próximo ao nosso planeta. Aí, se você linkar essa informação com o Frederico Portugal, que também trabalha na NASA, e o Eric, Dr. Norton, isso fica mais evidente ainda. Porque eles denunciaram. Eles denunciaram. Que, de fato, o nosso planeta está sendo sitiado por naves extraterrestres, interdimensionais. Um recurso contestou a adequação dessa regime, citando o testemunho público da NASA perante o Congresso sobre o telescópio James Webb em novembro de 2022, que provavelmente exigiria materiais preparatórios informativos, qualquer um dos quais deveria ter sido considerado responsivo ao pedido original. Em dezembro de 2024, o Gabinete do Conselho Geral da NASA ficou do lado do recurso. A terminação afirma que os registros responsivos haviam sido, de fato, localizados e reenviou a solicitação para processamento posterior. Um impressionante objeto em forma de estrela. Em forma de estrela, geometricamente perfeito. Capturado em imagens perto do Sol pelo Observatório Solar Heliosférico da NASA. Gerou um intenso debate e especulação. Forma a estrutura do objeto possui um núcleo central brilhante com pontas que se irradiam para fora em perfeita simetria. E tá aqui para vocês, meus amigos, bem próximo ao Sol. Olha que incrível esse objeto. Gigantesco e massivo, próximo ao Sol. Realmente incrível. Incrível de verdade. Comparações de escala com imagens solares sugerem que essa estrutura pode ser de tamanho colossal. Possivelmente maior do que o planeta Terra. Então, isso aqui que vocês estão vendo é maior que o nosso planeta. Uma estrutura geométrica perfeita. Que coisa. Que coisa. Assim como a humanidade utiliza constelações de satélites, uma civilização avançada poderia posicionar sondas em locais estratégicos, sendo o Sol um ponto focal óbvio para monitorar todo o sistema, incluindo a Terra. Isso seria uma hipótese. Avistamentos recorrentes. Esse não é um incidente isolado, tá ok, meus amigos? Não. Tanto astrônomos profissionais como amadores relataram anomalias geométricas semelhantes perto do Sol, da Lua e no espaço profundo. Anomalias geométricas. Incrível. Realmente incrível. E não para por aí. A esfera cósmica perfeita, TELS. Recentemente, astrônomos descobriram uma das mais fascinantes estruturas cósmicas. Uma bolha perfeitamente esférica no espaço. É isso mesmo. Gigantesca. Denominada TELS. Que em grego representa o quê? Deriva da palavra TELS, significa perfeição. Reflete a sua extraordinária simetria. E também tem uma
ligação, né, com a palavra Deus, Theos. A descoberta foi feita usando dados do Australian Square Kilometer Eye Pitfinder, aqui AS, da sigla ASKAP, um poderoso radiotelescópio. E tá aqui para as imagens para vocês. Colossal. Outra imagem geométrica perfeita. Incrível. Possível origem. A teoria principal é que Theos é um remanescente de uma supernova. Essa é a teoria xixilenta. Tipo 1, que ocorre quando uma estrela anã branca no sistema binário acumula demasiadamente matéria de sua companheira, desencadeando uma explosão cataclísmica. No entanto, Theos não emite os raios-x esperados para esse tipo de supernova. Então essa hipótese tem que ser descartada. O que deixou os astrônomos perplexos. Eu acho que essa não vai colar. Uma explicação alternativa é que seja uma supernova zumbi. Supernova zumbi é boa. Tipo 1AX, que deixa para trás uma estrela remanescente, mas isso exigiria que estivesse em uma distância que não corresponde às medições atuais. Então também essa hipótese se torna xixilenta, totalmente descartável. É um grande mistério. Os astrônomos não sabem responder. O que é Theos? Essa imensa esfera de plasma. E tá aqui para vocês. Cientistas descobrem uma esfera perfeita de plasma no espaço e não têm certeza de como ela se formou. Aliás, eles não sabem nada, estão totalmente perdidos e confusos. Como vocês puderam perceber. Que coisa, hein, meus amigos? Que coisa impressionante. E também foram vistas esferas misteriosas em Marte. Tá aqui para vocês. Inclusive essa aqui reflete até a luz. Olha que interessante. Também detectada em Marte. Vou dar um zoom aqui para vocês. Olha só. Essa parece que não é de plasma, não. Essa aqui é física. Bem interessante. Agora, você duvida dessas formas geométricas? E, de fato, sua manifestação, ou seja, os seres os seres interdimensionais, melhor dizendo, fazendo uma pequena retificação aqui para vocês, estejam redefinindo, remapeando, reconstruindo a grade holográfica através desses elementos geométricos, utilizando a flor da vida, a geometria sagrada? Pois bem, esse é um dos maiores físicos, talvez um dos mais famosos do mundo. Dos mais famosos, pelo menos, que é o Michio Kaku. Ele já esteve, prestou entrevistas em vários documentários diferentes, National Geographic, acho que no History, Discovery, pois é. E há várias imagens assustadoras da Voyager no espaço. A Voyager que partiu em 1977, que foi o mesmo ano do sinal UOL, que foi o mesmo ano também que o comandante Virilon interrompeu uma transmissão na televisão britânica com uma mensagem para a humanidade. O físico de renome mundial, Michio Kaku, chocou mais uma vez a comunidade científica global, mas dessa vez não se trata de teoria das cordas ou do universo paralelos. Em vez disso, ele alertou o mundo sobre uma revelação cósmica aterrorizante, vazada por ninguém menos do que os próprios sistemas de inteligência artificial da NASA. Michio Kaku afirmou que a inteligência artificial da NASA descobriu imagens aterrorizantes e previamente ocultas nos lados da sonda Voyager. Essas imagens que foram consideradas ruídos ou ignorados por décadas devido a limitações tecnológicas, agora revelam padrões geométricos. Repetindo, agora revelam padrões geométricos, estruturas maciças. Pois é, eu acho que é isso aqui mesmo, né? Interessante, isso aqui também, pois é. Isso não é isolado, está em todo o redor. Presta atenção, meus amigos. Todo o nosso sistema solar tem essas formas geométricas como demarcadores cósmicos para redefinir a realidade. Como se fossem peças para uma grande ativação. Alguém pode chegar aqui e falar, mas falta o quê? Pois é, já foi dito. Falta a nossa participação. É a única coisa que falta. Mais nada. Para criar essa ponte. Pois é.
Revelam padrões geométricos, estruturas maciças, formas orgânicas que brilham, uma figura humanoide gigante. E uma estrutura que lembra um olho gigante, supermassivo. Pois é. Caco sugere que esses achados não são falhas ou ilusões, mas evidências de design inteligente ou fenômenos desconhecidos, levantando a perturbadora questão de que a humanidade está sendo observada por uma inteligência cósmica, além da nossa compreensão. O texto também menciona que, embora a NASA não tenha confirmado oficialmente, memorandos internos e vazamentos de denunciantes indicam uma agitação dentro da comunidade científica. Inclusive isso, se você linkar, quem corrobora com isso é o próprio John Ramirez. Ross Contas também fala dessa agitação na comunidade de inteligência. E quem responde ao motivo é o Chris Bledsoe, que tem contato direto com as comunidades de inteligência, com a NASA, com a NSA e com várias agências. Eles estão assim porque eles sabem que os seres interdimensionais já estão aqui. E agora confirmado recentemente por JP. Daqui a pouco eles vão aparecer na sua frente. Porque as evidências sobram. Sobram e estão se multiplicando cada dia mais. E é exatamente isso que vai acontecer nos próximos meses. Algumas imagens parecem mostrar estruturas enormes, silhuetas contra estrelas distantes, dispostas em linhas retas, não naturais, e em conjuntos hexagonais. Hexágono perfeito. Olha só isso aqui, meus amigos. Isso. Imagine um negócio desse no meio do espaço. A flor da vida. Literalmente, os seres interdimensionais estão consertando a grade holográfica e eliminando o mal. Outros retratam o que parecem formas orgânicas, autoiluminadas. Entidades enormes, semelhantes a águas vivas, suspensas no vazio, brilhando como energia interna. Inclusive uma figura humanoide gigante, de um ser interdimensional. Que coisa. Tudo isso registrado pela Voyager. E um olho gigante e massivo. Eu estou de olho em vocês. E isso é inevitável. Dizem que a imagem final vazada retrata uma estrutura escura, escancarada semelhante a um olho gigante, pulsando com energia e cercado por detritos em espiral. Os cientistas o chamam de O Observador. Quem será esse observador? Talvez a própria fonte criadora. Ou os seus enviados, os seres mais próximos à fonte, os seres interdimensionais. Incrível. Quem sabe o próprio Cristo? Talvez. Possível. Totalmente plausível. Dispositivos tecnológicos geométricos, presta atenção, são grandes demarcadores de linha cósmica. Repetindo, dispositivos tecnológicos geométricos são grandes demarcadores de linhas cósmicas da grade holográfica do cosmos. Os seres interdimensionais estão reconfigurando a grade holográfica, que molda a realidade em nosso sistema solar local, a partir da geometria sagrada cósmica. Nesse caso, o 3iATLAS seria a chave de abertura desse realinhamento, que está sendo concretizada entre 2025, nessa janela, 2025 a 2027, com múltiplas fontes. Essa aqui é a cereja do bolo. Previsões sobre o 3iATLAS de Griffith High para 2025 e 2027. Esse senhor que está na foto aqui para vocês, ele já fez várias previsões. E ele usa uma metodologia bastante peculiar, tá, meus amigos? Que é a linguagem preditiva. Griffith High, cientista de computação e linguista, matemático, fez várias previsões com o aparecimento de surto de drones de OVNIs em novembro de 2024, onde ele acertou, tendo seu epicentro em Nova Jersey, o domínio do ouro e da prata na economia, ele também previu isso, o domínio do ouro e da prata na economia nos próximos anos, lastro ouro, e até mesmo uma futura invasão fake, e a quebra do grande paradigma em relação aos OVNIs e entidades não humanas, ou seja, a revelação. O método de previsão do Griffith High baseia-se no seu projeto WebBoot, que utiliza análise de conversas e dados da internet para identificar padrões e prever eventos futuros,
Um processo que ele apelidou de linguística preditiva. Então, ele pega... Isso tem que ter um supercomputador para fazer isso. Ele pega a conversa de várias pessoas na internet e ele começa a perceber alguns padrões, alguns chavões, palavras-chave, e através dessas palavras-chave ele identifica que essas palavras têm origem no nosso inconsciente coletivo, que prevê o futuro. Estão compreendendo? E assim ele consegue chegar a essas conclusões. Então, eu quis simplificar o trabalho dele. Claro que é bastante complexo, que é apenas uma explicação bem sintetizada. A análise concentra em termos e conceitos que ganham mais tração na linguagem online, especialmente em fóruns e comunidades digitais, sugerindo que esses refletem a consciência coletiva e a direção da sociedade, incluindo tendências tecnológicas, sociais e até mesmo eventos globais. Trajetória do 3i Atlas. Vamos recuperar alguns dados aqui, que são importantes para esse entendimento. 2025, 2027, para quem não sabe, o 3i Atlas, o novo objeto interestelar, e daqui acho que 28, 27 dias já vai estar passando próximo a Marte. Após desaparecer da vista terrestre em outubro de 2025, devido à ocultação solar, deverá voltar a ser visível entre janeiro e março de 2026, sabia? Então ele vai ficar um tempo ocultado por causa do Sol, porque está bem próximo do Sol, mas vai voltar a ser visto novamente pelos astrônomos, os observatórios do mundo, a partir de janeiro e março de 2026. A expectativa é que ele possa ser observado a partir do dia 21, 22 de janeiro de 2026. A situação interessante envolvendo 3i Atlas e a consciência sobre a inteligência não humana está prevista para se estender de outubro de 2025 até algum momento em 2027. Isso aqui é o relatório do Cliff Hite. Pois bem. Neste período, especialmente com o relatório do UFOS do Congresso e a visibilidade do 3i Atlas, ele fala, nesse mesmo momento, haverá audiências no Congresso marcantes, decisivas, que vai trabalhar e moldar também o imaginário coletivo das pessoas, que faz parte do despertar. A visibilidade do 3i Atlas aumentará a atenção sobre questões alienígenas. Olha que interessante. Tanto é, meus amigos, que no último ano teve um aumento de mais de 30% nas pessoas que acreditam nos extraterrestres. Hoje, 80% da comunidade científica acredita em inteligência não humana. E isso aconteceu de supetão, porque até 2, 3 anos atrás a concepção era totalmente diferente. A maioria dos cientistas eram céticos, hoje nós somos maioria absoluta. Impressionante. A humanidade está passando por um grande despertar. Uau! E uma mudança para uma nova era, com a crescente participação das discussões sobre aliens neste cenário. Cliff Hite prevê que sonhos, telepatia e visões psíquicas são a maneira potenciais pelas quais as inteligências não humanas ou alienígenas irão se comunicar com os humanos, especialmente no contexto do período de 2025 e 2027. Então, a partir, presta atenção, em que o 3i Atlas ficar ocultado pelo Sol até meados de 2026, isso vai terminar em 2027, quando ele vai retornar aqui novamente. E isso bate com a informação do Cavassalas, Jorge Cavassalas. As pessoas serão contatadas por seres interdimensionais, telepaticamente, em sonhos, visões. Alguns terão contato cara a cara. Isso vai depender de cada um, do nível de consciência e da frequência de cada um. Mas praticamente todas, ou grande parte da população, uma parcela significativa, terá esta interação. E terá essas experiências incríveis. A interação com aliens é vista como algo que provavelmente ocorrerá nesse nível, ou seja, no reino da consciência. Isso sugere que a comunicação alienígena pode ser percebida como uma onda de proa, ou um precursor, para uma discussão mais aberta e consensual sobre aliens e a interação com eles. Uau!
através dos seus sonhos. Na grande maioria dos casos. É que vai suceder a comunicação. Cliff Wright faz uma advertência. Presta atenção. Isso é muito lindo, maravilhoso, mas ainda tem um obstáculo para ser atravessado. Tem que ser vencido. Um obstáculo a ser vencido. A ignorância e o desprezo em relação a essa interação de consciência, se acontecer um desprezo, as pessoas desprezarem os extraterrestres, os seus sonhos e essa interação, ele chama de visão gritologista, seria como ele escreve uma visão reducionista e materialista da realidade. Essa perspectiva ignora a interação da consciência humana com o cosmos e outras realidades, e poderia levar a uma crise de pânico e confusão generalizada, resultando em consequências negativas, como a invenção de uma invasão forjada. Então vai depender da reação humana, segundo ele, segundo o seu prognóstico aqui. A única forma da humanidade entrar em uma nova era de conhecimento e tecnologia, segundo Wright, seria reagindo efetivamente a essa interação telepática com três Atlas. Conforme Chris Bradshall afirma, essa interação começaria a ser efetivada, teria o seu ápice, no dia 5/4/2026. E se estenderia até 2027. Vejam a convergência das informações, que batem perfeitamente. Período em que o paradigma atual sofreria uma ruptura. Lembrando que Cliff Wright prevê que uma interação telepática por meio de sonhos lúcidos e visões atingirá seu ápice em meados de 2026. Que casa, né? Que linka perfeitamente com a previsão do Chris Bradshall, da Dama, a superconsciência feminina. Michael Salla. O 3 Atlas está interagindo com o Sol e influenciando a atividade solar. Por exemplo, injeções de massa coronal, que deve aumentar à medida que se aproxima do seu periélio, que é o momento em que o 3 Atlas fica bem próximo ao Sol e ele vai ser ocultado pelo Sol. Nesse período, ele vai ser visto novamente somente em janeiro de 2026. No final de outubro, sua trajetória levou à especulação científica. Aviloeb, de que seja uma nave espacial, corroborando a observação remota do Dick R. Gary, do Instituto Future Forecast, de visão remota, que eu já trouxe aqui no canal para vocês, o relatório completo. E as alegações de contatados como Jorge Cavaslas, de que se trata de uma nave espacial que faz parte de uma iniciativa de divulgação, já está acontecendo. O Sol começou a interagir com 3 Atlas, como um cosmo. Uau! Uau! Previsão sendo cumprida à risca. E você duvida? Pois bem, aqui está a prova. E quem está falando é um geofísico. Não é canalizador, não. E não estou menosprezando canalizador. O que eu estou falando que é abalizado cientificamente. O geofísico Stephen Byrne analisa um aumento da atividade solar, incluindo erupções de plasma, e a proeminência que ele associa à aproximação de objeto estelar, 3 Atlas. Trata-se de uma erupção solar de classe M, de um grupo de manchas solares que estava girando para ser visto entre 19 e 20 de agosto. Uau! Então está tendo essa interação entre o 3 Atlas e o Sol, e isso é totalmente constatável. O objeto interestelar 3 Atlas é considerado um fator que contribui ou talvez até mesmo desencadeie esse evento de explosão solar, devido à sua dinâmica disruptiva de plasma no sistema solar interno. À medida que o 3 Atlas se aproxima do Sol, ele se torna mais ionizado e plasmificado, intensificando esse efeito. Espera-se que a atividade solar continue a aumentar à medida que o 3 Atlas se aproxime do Sol. Ou seja, quanto mais próximo do Sol, mais flashes solares. E esses flashes solares recebem um filtro adicional. Lembrando que o próprio Aviloeb afirmou que, contrariando a física, o 3 Atlas estava projetando elementos, ou seja, projetando elementos no Sol, como se estivesse ativando o Sol, influenciando diretamente na atividade solar e nas erupções solares. Isso por si só é incrível.
Essa atividade pode se manifestar de maneiras não convencionais, como erupções repentinas de filamentos de plasma, em vez de grandes erupções solares, seguidas de injeção de massa coronal, CM. Além disso, prevê-se interações com estruturas de buraco coronal recorrentes no Sol. Um buraco coronal específico que já girou pela Terra 12 vezes atingirá o 3I com seu fluxo de alta velocidade por volta de 22 de outubro, época de sua conjunção superior com o Sol, vista da Terra. Além disso, Stephen Burns aponta para uma série de fenômenos energéticos e cósmicos, aparentemente relacionados com o crescimento de furacões e a queda de bolas de fogo. É, isso mesmo, bolas de fogo, já está acontecendo. Teve queda de bola de fogo no Japão, recentemente. Não sei se o Cláudio aqui da Tibana viu. Sugerindo que o 3I Atlas e o Sol estão trabalhando juntos. Repetindo, quem está falando isso é um geofísico. O 3I Atlas e o Sol estão trabalhando juntos para aumentar a atividade solar e promover uma nova consciência na Terra. A explicação do autor enfatiza a conexão entre o 3I Atlas, no caso o Stephen Burns, o aumento da atividade solar e outros eventos terrestres e celestes, culminando na expectativa de convergências energéticas significativas no final do ano, ou seja, a partir de outubro de 2025. Começa as visões, isso você linkar com o Cliff Wright, começa as visões, começa essa interação e sonhos lúcidos. E ativação. E terá o seu ápice no dia 5/4 de 2026. E vai se prolongar durante todo o ano de 2026, até 2027. Onde o 3I Atlas vai retornar novamente à Terra. E tá aqui, fonte para vocês. Fenômeno, bola de fogo observada nos céus do oeste do Japão. Incrível. Tá aqui. Bolas de fogo no Japão. Na noite, terça-feira, de 19/8, já faz algum tempo, não muito tempo, é relativamente recente, moradores do oeste do Japão relataram ter visto o que parece ser bolas de fogo caindo do céu. Segundo o especialista, o fenômeno se trata de um meteoro excepcionalmente brilhante, conhecido como bola de fogo. Nas redes sociais, muitas pessoas das províncias de Kokushima e Miyazaki publicaram que avistaram uma bola de luz no céu por volta das 23 horas. Aqui estão, meus amigos, os alinhamentos e eventos notáveis. 1º de outubro, passo a passo da ativação. 1º de outubro, por volta dessa data, alinhamento de Mercúrio, Marte e 3I Atlas. Incrível, o 3I Atlas vai entrar em várias conjunções sucessivas. Isso por si só é inexplicável. É incrível. Existe um cronograma. Um objeto natural não faz isso. Tá? E ninguém está falando isso para os senhores e para as senhoras. Isso aqui é a prova cabal de uma operação feita no espaço por seres interdimensionais para ativar a consciência humana. Presta atenção, começa no dia 1º de outubro, por volta dessa data, alinhamento de Mercúrio, Marte e 3I Atlas. Nessa data, o 3I Atlas está muito próximo de Marte. Haverá também um alinhamento envolvendo Mercúrio, espera-se uma atividade significativa nessa data, do Sol. Meados de setembro, ativo de 10 a 25 de setembro, mais exato, em torno do dia 19 de setembro. Geometria planetária heliocêntrica crítica inclui um alinhamento de Netuno, Saturno, Terra e o Sol. Também ocorre um alinhamento próximo a Vênus e Júpiter, de um ponto de vista heliocêntrico. Nesse período, há uma menção de um alinhamento de Mercúrio e Marte, o qual o 3I Atlas também se junta, o que é considerado muito significativo. E é claro que isso não é uma coincidência. Essas convergências energéticas ocorrem em setembro, antes da aproximação máxima do 3I Atlas a Marte, no dia 1º de outubro. 21 e 22 de outubro, conjunção superior do 3I Atlas com o Sol, vista da Terra. Ocorre uma geometria planetária. Lembra que eu falei da geometria sagrada? Formas geométricas. Meus amigos, isso é extraordinário. Pois é.
é um reajuste da grade holográfica. Os únicos que podem reajustar a grade holográfica são seres interdimensionais. Aliás, nós temos essa capacidade, porque o nosso cérebro opera até na 11ª dimensão, segundo o projeto Blue Brian. Mas esses seres são tão misericordiosos que eles falaram, vamos dar uma força para eles. Mas, porém, eles precisam criar essa ponte. É necessário. Se eles falarem que não querem, o que a gente vai fazer? E isso é uma minoria. Se os despertos realmente se prontificarem a fazer isso, já está feito. Tenha isso como feito. 21 e 22 de outubro, conjunção superior do 3 Atlas com Sol visto da Terra. Ocorre uma geometria planetária significativa, com Mercúrio, Marte e Vênus. Também em um ângulo semelhante a uma formação quadrada. Quadrada, interessante, mais uma forma geométrica, onde esses planetas estão do outro lado do Sol. Final de outubro, por volta do Halloween, tá? No mês de outubro. O periélio de 3 Atlas, ou seja, no momento que o 3 Atlas está mais próximo do Sol, onde ele será ocultado com o Sol, este é o ponto de maior proximidade do 3 Atlas com o Sol, que vai cair exatamente no Halloween. Incrível. Meus amigos, isso é impossível de ser coincidência. É incrível. É simplesmente surreal. O fluxo de alta velocidade do buraco coronal atingirá a Terra nessa época. De uma perspectiva de energia, informações e consciência. Presta atenção. Stefan Purnes, tá aqui ele. Canal muito bom, viu? Recomendo também no YouTube. Muito bom. Geofísico é sensacional. Pensa fora da caixa. E consciência, o 3 Atlas já está em contato com o Sol. Uau! Repetindo, o 3 Atlas já está em contato com o Sol. E os dois estão trabalhando juntos, de maneiras únicas. Interessante que estão muito provavelmente além da nossa compreensão. Espera-se que o 3 Atlas e o Sol trabalhem em conjunto para aumentar a atividade solar, promovendo uma nova consciência interestelar e galáctica no sistema solar interno e na Terra. A atividade solar parece estar conectando 3 Atlas, pelo menos de um ponto de vista geométrico. Uau! Incrível. Realmente incrível. Por isso, meus amigos, deixa eu ver se eu acho isso aqui, recapitular isso aqui importante. Ross Contert sugere que estamos vendo uma guerra espiritual. De um lado, elites supostamente envolvidas em rituais negativos e abuso, e do outro, um impulso para o bem, focado em energias positivas, do divino feminino, da dama, na ideia de que Deus é real. Eu termino com essas palavras. Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Compartilhem, meus amigos, esse vídeo. Porque com certeza em português não tem esse estudo. Isso eu posso garantir para vocês. Não tem no Brasil. Em língua portuguesa não tem. E eu linkei não só o trabalho do Stefan Burns, do trabalho também do Chris Hyde, né? E outras fontes, Chris Bradson, Ross Contert, ok? Então é importante você repassar essa notícia para frente. Compartilhar e dê o seu like. Ok, meus amigos? A Cúria Matê criando esse portal entre o céu e a terra.